Olá, bem-vindos. Vamos falar um pouco mais, vamos conhecer, aliás, um pouco mais sobre o parnasianismo. Então, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho de alguns dos autores, aliás, e citar as obras desses autores. Então, ou seja, o objetivo aqui é a gente só conhecer os autores e as obras, ok? O primeiro, né, que nós vamos apresentar aqui para vocês é considerado, inclusive, o grande nome, talvez o mais importante. Eu não gosto muito dessas coisas de falar que é o mais importante, que é o melhor e tal, mas, né, o mundo diz aí que Olavo Bilac é o grande nome, né, do parnasianismo brasileiro. Então, bora lá. Quem foi esse moço aí? Esse moço pensativo aí, né, tá assim com essa cara, assim, toda de... deixa eu virar o Olavo Bilac aqui. Então, quem é esse cara aí? Vamos ver. Bom, ele foi nada mais, nada menos do que um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Eu até gaguejei aqui, vocês viram, né? Acho que não tem essa pose desse cara, não. Deixa eu voltar para minha rédeas doideira aqui mesmo. Então, olha só. Olavo Bilac foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Tá, beleza. Mas, professora, se eu não me engano, esses caras mais velhos aí da literatura todos foram, mais ou menos, né? Não é tão simples assim, não. Mas é uma coisa importante, sim, com certeza, né? Ele foi jornalista e também foi ativo na política. Não sei se vocês, né, quem assistiu aqui no canal o vídeo sobre naturalismo, sobre o naturalismo, realismo nos autores não, do naturalismo, que a maioria dos escritores, eles não viviam de literatura, né? Eles tinham outras e outras profissões. Com Olavo Bilac não foi diferente, né? Ele foi defensor de ideias republicanas. O que é isso? Vocês não, né? Vamos aí, não é aula de história, mas vamos aí relembrar rapidinho. Nosso país era uma monarquia, né? Nós estamos falando aí, o cara nasceu em 1865, gente, né? Nós passamos por regime aí, né? Nós temos um feriado aqui no nosso país, dia 15 de novembro. Para que é esse feriado? Proclamação da República. Isso quer dizer o quê? Que antes disso, né, a gente não tinha república, a gente tinha aqui uma monarquia. E mesmo quando essa república veio, né, quem estava aqui no poder fez a coisa de um jeito que ele continuava mandando do mesmo jeito, né? Nós vamos entrar em muito detalhe aqui. Não, primeiro que eu não sou professora de história, e segundo, senão nós não vamos nem falar direito aqui do parnasianismo. Mas é para explicar para vocês aqui por que esse camarada, né, por que na biografia dele diz que ele era um defensor dos ideais republicanos. Né? E por conta disso e outras coisas, ele foi perseguido e preso durante a Revolta Armada, durante 2 anos aí, né? E que temáticas que ele trazia nas obras dele? Porque para nós aqui, essas questões da biografia dele, da vida dele, elas são menos importantes em termos de literatura, tá, pessoal? Em termos da produção das obras dele, elas são menos importantes do que saber dessas coisas aqui, ó. Ele foi um camarada com mais obras, assim, parnasianistas, sabe? Então, as temáticas eram amor platônico, amor espiritual, amor sensual. No vídeo em que nós falávamos das características lá, a gente, na temática geral do parnasianismo, né, tinha a descrição da mulher lá, inclusive uma descrição sensual da mulher, né? Então, ele é um dos que trouxe isso. Mitologia greco-romana, ele traz. Ele tinha uma temática filosófica. A gente, toda vez que falar filosófico para vocês, vocês vão associar a pensar em algo. A dúvida, questionamento, reflexão, tá? Independente de que conteúdo seja tratado para vocês, tá bom? Principalmente quem vai fazer Enem aí, é importante a gente começar a desenvolver esses raciocínios, bacana? E tinha também poesias didáticas, trava-língua, né? Poesias didáticas e patrióticas, e foi o autor aí do Hino à Bandeira do Brasil. Nem sei quem é, professor, acho que é feio. Não importa, galera, não esquenta a cabeça com isso não, tá? E aí, só pra gente ver o seguinte, pra vocês terem ideia, ele escreveu 3 tipos de obras, assim, apesar das mais importantes, é esse conjunto aí, olha quantos livros de literatura, de poesia esse cara escreveu. 3, 6, 9, 11 livros, né? 11 livros de poesia que esse camarada escreveu. Então, o cara era bom no que fazia. E ele escreveu também Crítica e Fantasia, um tratado de versificação, conferências literárias,
que foram obras, essas obras aqui, essas 3 obras aqui, foram obras que são obras, aliás, em que a obra não morre, são obras que ele vem trazer para a gente aspectos relacionados ao fazer poético, tá? Mais voltado para, como é que a gente fala? Oh, meu Jesus! Voltado para análise literária mesmo, ok? Bom, e as outras obras que ele escreveu foi Ironia e Piedade, foram crônicas e uns discursos aí à defesa nacional. Ué, mas por que é um poeta? Ué, vocês esqueceram que ele era um defensor lá, né, dos ideais republicanos? Todo sentido, né? Totalmente coerente, né? E as crônicas, mas ele é famosão mesmo, ele tem muita biblioteca com o nome de Olavo Bilac, um monte de lugar, que o mais famoso do Olavo Bilac mesmo é nas poesias, tá bom? Lembrando mais uma vez que o objetivo desse vídeo é citar quem foram esses caras para a gente saber mais ou menos. Um outro camarada, vocês estão vendo os bigodinhos deles, né? Todos posudos assim e tal, enfim. É o Alberto de Oliveira, um pouquinho mais velho que o Olavo Bilac, né? Lembra que eu falei? Ninguém vivia só de escrever. Né? Então ele era poeta, professor de literatura e diretor de uma instituição pública no Rio de Janeiro, né? Mais ou menos assim, em meados de 1880, tá, pessoal? Ele conheceu um grupo de intelectuais e ninguém mais, ninguém menos, né, do que Raul Pompeia, Olavo Bilac, Raimundo Correia, Luiz Azevedo. Lembram que Luiz Azevedo e Raul Pompeia são lá do naturalismo, né? E aí essa galera, era muito comum esse pessoal se encontrar, gente, e escrever, e estudar, e etc e tal, tá? Então esse grupo se reunia em Niterói, né, na casa dele mesmo, e do próprio Alberto de Oliveira, eles discutiam o que estava acontecendo no mundo, né? Se a gente fosse trazer para o dia de hoje aí, assim, é algo parecido com o que os grupos de nerd fazem na internet para analisar e discutir obras e tal, né? Óbvio que com as suas devidas diferenças aí, tá? Eu tô falando assim, pra vocês fazerem uma analogia aí, porque eu não, talvez na idade de vocês não conheçam ninguém que tenha esse hábito, tá bom? Bom, ele publicou o primeiro livro dele em 77, né? E ainda sobre a influência do romantismo, porque eles ainda estavam sob essa influência. E no ano seguinte ele teve o prefácio do seu livro assinado por ninguém mais, ninguém menos do que Machado de Assis. Tá vendo? Eles eram todos contemporâneos, eles eram todos da mesma época, tá? E aí um ajudava o outro que ajudava um. E ele escreveu, veja bem, muito menos obras, né, do que o Olavo Bilac e em 99,9% poemas, tá bom? É claro que nós não vamos ficar lendo aqui um por um, não adianta a gente ler o nome de obra para vocês, só para vocês conhecerem. E por último aí, esse mocinho aí que parece ser o mais novinho e que a gente fala assim, tal, parecendo Dom Pedro, né? Mas não é Dom Pedro não, vocês vão entender porque que ele tá com essa roupa aí, tá? Esse camarada tem uma história interessante porque ele nasceu, gente, ele nasceu dentro do navio, né? Ele foi poeta, juiz e professor, por isso essa roupa, essa pompa toda, tá? Também foi fundador da Academia Brasileira de Letras, né? Ele foi influenciado pela a filosofia de Arthur Schopenhauer, eu não acho que é assim mesmo que pronuncia o nome desse moço, né? Essa influência foi para trazer uma visão mais pessimista e um tom assim sombrio, aquela coisa de ruína, de decadência, de uma moralidade que era bem ruinzinha mesmo, que os versos dele vêm trazer, tá certo? Ele, se a gente perceber, tem um pouquinho mais de influência aí do realismo, do naturalismo, mas parnasianista, tá? Foco ali na forma de como escrever, blá 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 blá, tá? Ele foi considerado assim um dos mais perfeitos poetas da nossa língua porque ele seguia à risca ali mesmo o método ali assim, a métrica, né? O cara era totalmente caxião mesmo assim, bem perfeccionista. E as obras dele, né? Vocês veem que os livros eram todos bordados assim. Ele escreveu a obra mais famosa dele, a gente vê muito por aí as sinfonias, tá? Ele escreveu primeiro sonhos, sinfonias, versos. Ai, desculpa, gente. Versos e versões, aleluias e poesias, né?
mas a obra mais famosa dele foi Sinfonias, tá? Então, é isso, pessoal. Esses aí foram os poetas, né, do parnasianismo. Esses 3 são nomes muito importantes. A gente fez questão de trazer um por um aqui, porque é um período de muita importância por conta da riqueza da obra deles, tá? Num próximo vídeo a gente vai conversar, vai trazer a análise de um dos poemas do Olavo Bilac, né? Continuem estudando, acreditem em vocês e a gente se vê na próxima. Um abraço e até lá!